Boa noite, tudo jóia? Boa Tranquilo? noite. E aí, D'Angelo, beleza, cara? Maravilha. Obrigado, Braulio. Obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado por estar aqui. Eu, particularmente, estava muito ansioso por essa live. É um tema que a gente discute até no dia a dia, né? A gente tem essa oportunidade. Mas você é fera demais. Eu quero muito ouvir o que você tem a dizer aí sobre algumas questões, ok? Pois bem, é, seja bem-vindo. Deu uma cortadinha aí. Obrigado. A palavra é sua Mas aí, Braulio. deu para acompanhar, D'Angelo. Eu estava aqui no Wi-Fi, acho que vai ser melhor no 4G, acho que vai ser mais firme a conexão. Bom, obrigado aí pelas palavras, pela apresentação. É um prazerzaço estar aqui, tratando de um assunto que eu gosto muito. Já encontrei aqui na listinha do pessoal que está entrando pessoas que fazem parte da minha formação é, no assunto, tá? Tá aqui a psicóloga do grupo de trauma do INTO, o Flávio Ribeiro, a Ágata, que é a nossa psicóloga lá do grupo de trauma. Tá também o Flávio Ribeiro, que é um grande especialista também em cirurgias traumatortopédicas e que vai fazer uma reunião com a gente lá no INTO, está próximo de chegar essa reunião com ele. Até sobre fraturas de quadril, que foi um tema aí que eu percebi que você chamou a atenção logo no início aqui, já comecei minhas anotações aqui para tentar discorrer em cima do que a gente vai debatendo. E já vou iniciar falando que essa população da fratura de quadril é de fato uma população super interessante da gente abordar aqui, especialmente porque talvez não, eu tenho quase certeza absoluta disso, é a população que mais se beneficia de você poder descarregar peso num primeiro momento. Tá? A descarga de peso, você restringir descarga de peso gera um custo energético muito grande para o paciente. Tá? Tem alguns estudos que falam um aumento de custo energético de até 4 vezes de uma pessoa andando de muletas com carga liberada e andando de muletas sem poder botar o pé no chão. Isso aumenta 4 vezes o custo energético, medido por uma equação que envolve frequência cardíaca e outros parâmetros. E esse custo energético, quando você joga numa população limítrofe, como é o idoso, se torna uma situação que pode definir uma restrição ao leito e uma falha de uma cirurgia por complicações que não vêm diretamente da cirurgia, ou fazer com que esse paciente siga o seu curso normalmente. Perfeito. Como normalmente o nosso público aqui, Braulio, é bem heterogêneo, nós temos graduandos, jovens e tem sim muita gente experiente, tanto da área de fisioterapia quanto da área médica e até de outras áreas que prestigiam. Muito obrigado, inclusive, pela presença aí de colegas diversos. É importante que a gente defina, eu fiz uma préviazinha lá no início, que a gente defina algumas questões. Nosso tema é descarga de peso após osteossíntese de membros inferiores. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que são osteossínteses e como isso se relaciona com a descarga de peso? Beleza, vamos lá. Osteossíntese. Osteossíntese é um termo genérico para você definir osteo, osso, síntese, cola, né? A forma de você colar, de você aproximar os ossos. É um termo genérico para você definir qualquer material que seja utilizado para fixar uma fratura. Tá? E esses materiais podem ser fios, parafusos, hastes, placas, enfim, todos esses materiais são super importantes, são utilizados de acordo com as suas indicações para o tratamento de fraturas, das diferentes formas de fraturas. Um ponto importante de se considerar, e aí já começando a correlacionar isso com a descarga de peso, é que esses materiais de síntese eles não são, em absoluto, substitutivos do osso. Ele não está ali para substituir o osso. Tá? Às vezes pensar, vai botar uma haste dentro da canela, vai ficar com a canela mais firme. Não.
aquela haste que está ali dentro da tíbia, do fêmur, aquela placa que está ali no fêmur proximal, enfim, aquele material de síntese que está ali, ele tem uma função única e exclusiva de manter a redução da fratura e permitir que o osso possa processar o seu processo de consolidação na posição adequada, tá? Então, esses materiais não são preparados para receber carga em direções que não são as direções mais adequadas para que você promova a consolidação óssea. E aí começa a ter a relação entre as osteossínteses e a descarga de peso, né? A descarga de peso é especialmente importante nas osteossínteses em que você pensa num mecanismo de estabilidade relativa, tá? Que é uma forma de tratar as fraturas, a estabilidade relativa, e essa forma de tratar a fratura, ela gera calo ósseo, né? Que a gente fala do calo ósseo. E a formação do calo ósseo ela é dependente de micromovimentos que acontecem no foco da fratura e estimulam a deposição de osso ali na região que está sendo consolidada. Perfeito, perfeito, muito bom, ficou claro, ficou claro. Não deixem de fazer as perguntas, podem colocar as perguntas aqui no balãozinho com a interrogação. Vamos aproveitar que o Braulio está aqui com a gente. Passa rápido esse tempo, podem colocar, obrigado pelos comentários. Tem comentário bem bacana aí, obrigado mesmo. Podem colocar as perguntas aqui na caixinha. Braulio, quais são as medidas que podem ser úteis para que eu acompanhe esse paciente? Então, medidas úteis para o acompanhamento de um paciente que foi submetido a uma osteossíntese em membros inferiores e também, claro, para a minha tomada de decisão, para a tomada de decisão pelo fisioterapeuta. E eu estou me referindo principalmente a avaliações que você considera passíveis de serem realizadas no pós-cirúrgico em fase hospitalar. Mas é aquela, assim, factível, porque a gente poderia viajar aqui numa série de questões tecnológicas e é bem interessante, mas eu gostaria do que é feito. Vamos pensar aqui no país, vamos pensar no que a gente tem com mais frequência. O que você me diz aí? Tá, deixa eu ver se eu entendi bem o que você está querendo. Como é que eu vou me comportar com esse paciente no pós-operatório imediato? O que eu preciso saber dele para que eu defina, inclusive, se ali eu estou lidando com uma situação em que eu tenho segurança para começar a botar peso, enfim, É isso. pesar o risco-benefício de eu descarregar peso naquela cirurgia. Bom, é isso. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar um pouco de como é que uma dinâmica de uma enfermaria de trauma, já que a gente vai começar pela fase hospitalar, tá? Eu vivenciei, quer dizer, na verdade, não vou nem dizer que vivenciei porque eu não quero parar de vivenciar. Eu vivencio menos hoje, mas eu vivenciei aí nos meus últimos 7, 8 anos de carreira, basicamente todo dia dentro de uma enfermaria de trauma, tá? E é uma enfermaria extremamente dinâmica que demanda muito do fisioterapeuta, especialmente por essas questões. E aí foi nesse momento que o tema descarga de peso foi um tema que sempre veio na minha direção, porque eu achava, gente, se eu consigo que meus pacientes descarreguem peso com segurança, eu desempenho tudo que eu preciso fazer numa enfermaria com mais segurança, com mais facilidade. Eu devolvo para aquele meu paciente tudo que eu preciso devolver para que ele vá para casa e não se complique em relação à cirurgia, tá? A gente tem evidências científicas que já sugerem e que até confirmam que um paciente que começa a descarregar peso anteriormente, ele tem um tempo de internação mais curto no hospital. Eles retornam mais rápido para as atividades laborais, ou seja, então a descarga de peso ela faz parte, é um ponto super importante na fisioterapia. Tem um impacto, você vê, tem um impacto social, um impacto econômico, um impacto emocional no paciente. O paciente, normalmente, ele vem de um trauma, e enfermaria de trauma tem muito isso, né? Você pega um paciente que tinha uma vida normal,
e aí sofreu um acidente, de repente. Tem até o Felipe está aqui na nossa live. Felipe é um paciente que sofreu um acidente de paraquedas. Ele se arrebentou, tá? Quebrou bacia, quebrou fêmur, quebrou tíbia. E é um paciente que fica acamado da noite para o dia. Era um cara que estava voando na véspera e no dia seguinte ele já está acamado. E aquilo ali é extremamente perturbador para o jovem, especialmente. Então, você conseguir fazer com que ele volte ao normal mais rápido é super importante. Agora, voltando na sua pergunta, que é o que eu preciso fazer quando eu encaro esse paciente num pós-operatório de uma síntese qualquer de membro inferior. Cara, D'Angelo, o que eu faço, tá? Eu vou dizer aqui qual que é a minha rotina. A minha rotina é sempre olhar a imagem pré-operatória, e essa daí é uma das dicas que eu sempre dou, se acostumar a olhar a imagem pré-cirúrgica. Porque a imagem pré-cirúrgica, inclusive sem estudar a história desse doente, vai direto na imagem. Até por uma forma de você ficar mais cascudo mesmo, né? Você desenvolver a habilidade de até desenhar o mecanismo de trauma através do que você está vendo ali na imagem. E aí você depois vê, pô, acertei, não acertei, errei, mas você vai fazendo correlações que elas só são feitas quando você tem esse tipo de comportamento. E aí depois que você vê a imagem pré-operatória e aí você já lê o prontuário, já entende a história do paciente, você dá uma olhada na imagem pós-operatória para ver como é que foi o procedimento cirúrgico, qual o material de síntese que está sendo utilizado. Ler o relato cirúrgico é super importante para você saber se houve alguma complicação durante o procedimento. O contato com o cirurgião também no dia a dia também faz muita, muita, muita diferença, porque você consegue alinhar o seu pensamento com o dele, inclusive alinhar o seu discurso com o que você vai levar para o paciente, porque é um tema que não tem verdade absoluta, tá? Não tem uma verdade absoluta. Para alguns casos, sim, mas não são todos que você tem uma verdade absoluta. Então, se você leva uma informação desencontrada para o paciente, também é um fator negativo na recuperação dele, tá? E aí, depois dessa aproximação com o cirurgião e que você vai chegar no paciente, é super importante uma boa anamnese, uma boa conversa com ele para entender tudo o que aconteceu desde o momento do acidente até o momento que ele está vivendo ali agora, as necessidades que ele está passando, o que ele está querendo, o que ele pensa daquele procedimento, o que ele acha que vai ser dali para frente. E aí você começa a dosar como vai ser o tratamento, a direcionar o seu tratamento. E aí a avaliação mais física da coisa, o que eu procuro ver logo de cara? Recuperação do procedimento anestésico. Isso aí é de cara, você tem que ver. Especialmente porque hoje a gente entende que você deve mobilizar esse paciente o quanto antes. Então, não é incomum o paciente ter chegado da cirurgia na véspera e você ia atendê-lo no outro dia de manhã, uma cirurgia que demorou um pouco mais, foi um pouquinho mais pesada, e aí o anestesista precisou pesar um pouquinho mais a mão ali para garantir a analgesia e a anestesia do paciente. E aí você vai chegar lá, o paciente ainda está com a perna um pouco dormente. Não é o momento de você tentar botar peso numa perna que ainda está dormente. Então, recuperação do procedimento anestésico, avaliação de dor, edema, se tem alguma razão para inibição artrogênica, função sensório-motora que esteja adequada, cinesiofobia, às vezes é o que eu falei, o cara não tinha nada e de repente ele está na cama ali. Então avaliar também como é que ele está respondendo a esse problema todo. É super importante você coletar esses dados todos antes de tomar a decisão. Bom, legal, já fiz a minha avaliação aqui, tem todos esses dados, e aí o compilado deles vão me levar a tomar a decisão em relação e aí, dá para pisar? Não dá? Qual que é a opinião do cirurgião? Como é que foi a cirurgia? E a partir desses dados você consegue avaliar a capacidade do paciente seguir a sua orientação de descarga de peso também. Você consegue escolher os melhores dispositivos para que ele possa se locomover, enfim. E aí a coisa vai fluindo. Perfeito. Você considera alguma diferença para a seleção dessa carga
para fraturas diafisárias ou para fraturas epifisárias. E isso a gente conversa aí no dia a dia. Sim. Você pode pensar em linhas aí de fratura. Fala um pouquinho do que a gente conversa aí. Tem coisa, tem certeza, atenção, agora tem Cara, isso bastante coisa interessante. essa é uma parte super interessante que eu gosto de falar sobre descarga de peso, que eu converso muito com as pessoas sobre descarga de peso, que a gente tem o hábito, né? A gente na verdade, os protocolos normalmente são desenhados em cima do material de síntese. Você fala, o cara botou uma haste, então ele pode pisar. Ele botou uma placa, ele já não pode pisar tanto. E aí flui em cima os protocolos às vezes fluem em cima do material de síntese, mas não falam tanto do padrão da fratura, né? E aí você me perguntou sobre fratura diafisária ou fratura mais próximas das articulações, das fraturas epifisárias, das fraturas periarticulares, enfim. Cara, são fraturas que acabam acontecendo de formas diferentes e tratadas de forma diferente também, tá? As fraturas diafisárias, elas têm por hábito, o mais comum, o padrão ouro de tratamento dessas fraturas, normalmente são as hastes intramedulares. As hastes intramedulares, aí para quem eventualmente não saiba do que se trata, é uma barra de ferro que você coloca dentro do canal ósseo, tá? Alinha o osso ali, coloca a barra ali no dentro do osso e bloqueia essa barra com parafusos tanto proximalmente como distalmente, para que ela não fique dançando ali dentro do osso e para que ela promova a estabilidade ali do foco da fratura. A questão, cara, em relação à fratura diafisária ou fratura mais próxima da articulação é e aí normalmente as fraturas diafisárias você acaba, em geral, você não tem grande problema de descarregar peso. Tá? Então, para diafisária, eu posso colocar peso em geral? Em geral, elas tratadas com hastes e com um traço de fratura que você observa. O mais importante é você observar se aquele traço de fratura, se aquela carga que você vai fazer, ela vai de alguma maneira estressar o material de síntese numa direção que não vai te promover consolidação óssea, não vai te promover um estímulo ósseo adequado para a consolidação. Está me dizendo então que, perdão, você está me dizendo então que tudo bem se eu estimular a compressão, mas não tá bom se durante a descarga de peso eu estimular o cisalhamento. Exato. É basicamente isso. Quando você estimula, na verdade, a compressão, e a compressão, alguns autores até falam a compressão cíclica, ela é uma compressão que é benéfica para a consolidação óssea. Ela é um estímulo que o organismo precisa para que ele deposite material ósseo ali na região da fratura. O Maurílio falou bastante isso na live de terça-feira, né? Falou do alongamento ósseo. Ele falou que é necessário você botar cargo para que o organismo entenda que você tem que direcionar nutrientes ali para aquela região e que você transforme aquilo ali em calo ósseo e em material ósseo mesmo. Mas se você aplica uma carga que não é uma carga que gere essa compressão, que gere essa carga axial em relação ao traço da fratura, você acaba gerando cisalhamento. Pensa bem, vamos pegar um exemplo aqui. Semana passada, a empregada estava lavando aqui em casa, derrubou o vaso e quebrou o vaso, né? Um vaso de planta quebrou no meio. Pum, ele abriu assim, pá. Aí, o que a gente fez? Um vaso que a gente gostava bastante, vamos salvar esse vaso. Aí, fomos lá, compramos uma cola especial para colar cerâmica e tal, colamos o vaso. Cara, ficou bonitinho. Quando você pega esse vaso e cola, o que você faz com ele? Você pega as superfícies e aperta, você pega as superfícies e afasta, você pega as superfícies e cisalha, você pega as superfícies e torce. Você não faz nada disso, você só aproxima. E é o que você tem que pensar. Se a sua carga que você está aplicando é uma carga que não vai favorecer essa carga compressiva, não tem porquê você achar que você vai usar aquela carga para melhorar a consolidação óssea. E aí vale a pena você pensar se aquilo ali é benéfico para você aumentar a mobilidade do paciente, pesando com o risco de você falhar a síntese, ou se vale a pena sustentar a carga, não descarregar por enquanto. E aí isso vai muito em relação às fraturas mais próximas das articulações,
porque essas fraturas normalmente têm padrões de traços que são mais verticais. Uma fratura de um côndilo normalmente tem um traço mais vertical, uma fratura de um platô tibial tem um traço mais vertical. E aí, quando você faz a síntese daquela região, se você bota carga, a tendência é você fazer o foco da fratura escorregar. Então, aquela carga não é uma carga benéfica para aquele momento. E aí você pensa em relação a esse cenário, se você faz as ponderações em relação a isso tudo. Cara, posso mostrar uma imagem aqui, cara, que hoje de Por manhã favor. a gente fez uma reunião científica. Eu acho que tem uma imagem que talvez ajude a entender um pouco disso. Deixa eu virar aqui a Por câmera. Cara, favor. como é que eu viro? Ah, viro aqui. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês, rapidinho. Ó, Aí, foi. deixa eu mandar aqui. Vamos lá. Estão vendo aí, né? Então, esse é Sim. uma fixação. E é um artigo sobre descarga de peso precoce em cirurgias que usam hastes intramedulares curtas do fêmur, né? E ele diz logo no início do artigo que essas hastes elas têm uma característica biomecânica mais favorável à descarga de peso. E aí a gente estava discutindo hoje de manhã, olha bem essa imagem. Olha o braço de alavanca que eu gero no material de cinto. Tenho uma força que é a carga do paciente, né, o peso do paciente ali em azul, e eu tenho ali a barrinha vermelha com um braço de alavanca forçando ali o material de síntese. Essa carga é benéfica ali? Será que a gente aguenta essa carga tranquilamente? Talvez não. Mas será que dá para deixar esse paciente encostar o pé no chão para que ele pelo menos alivie o peso da perna, que é o que a gente chama de carga proprioceptiva, e ele tem um pouco mais de mobilidade? Dá, isso dá. Não dá para ele jogar tanto peso ali em cima, talvez. Vai depender do peso do paciente também. Mas aí, olha aí, por exemplo, o que pode acontecer numa situação como essa? Inclusive, é um fator de risco. Eu citei lá a geometria Sim, a geometria igual do da cabeça do fêmur, né? fêmur, a Citei no angulação da início. cabeça do fêmur, sim, Sim. realmente tem relação com isso aí. Aí agora você pega aqui as hastes intramedulares aqui, ó. Olha lá. E vamos fazer a mesma jogada com a carga ali, mas fazendo um trabalho de fazer lembrar um pouquinho da física na escola, né? Vamos lá. Então o peso está ali do mesmo jeito, mas esse vetor de força aí para baixo representando o peso corporal, ele vai se dividir em um vetor ali que vai andar em cima do parafuso, que não tem problema, ele é um vetor que não gera estresse no material de síntese, e um outro vetor que vai gerar aquela carga que você tinha na outra imagem, só que dessa forma aí. Essa forma aí, o que significa? Você tem uma decomposição vetorial, então esse vetor que compõe o vetor resultante do peso, que está fazendo a força cisalhante ali, a força cisalhante não, está fazendo a alavanca ali no material de síntese. Ele é menor do que o peso do outro, então já é uma força menor aplicada num braço de alavanca menor ainda. Então, por conta disso, esses materiais estão sendo utilizados mais corriqueiramente como padrão ouro, especialmente porque eles permitem você conseguir liberar a descarga de peso mais precoce e avançar mais rápido com esses pacientes. Perfeito. É legal lembrar lá das aulas de biomecânica. Isso Sim, ajuda muito é no importante, raciocínio é clínico, né? importante. Lembrar Sim, isso torque é força é o vezes o torque, braço de alavanca, vezes o exatamente. seno de teta. Normalmente a gente trabalha com seno de 90 graus, é igual a 1, a gente corta, fica força vezes o braço de alavanca. Legal, Então, legal, bom na lembrar. verdade, esse seno de teta é o que vai fazer com que a força, que seria o peso, ela seja dividida por um fator ali que é Exato. dependente da angulação. Tá? Perfeito. É, maravilha, vamos seguir então. Ó, Onde é que a gente tem estava? algumas questões já aqui, ó. Tem alguns comentários. Alguns aqui eu sei que a gente vai abordar, espero que dê tempo sim da gente abordar mais adiante. Eu vou esperar um pouquinho. Mas, por exemplo, Tá. fala aqui. Eita, perdi aqui. Só me dá um minutinho aqui que eu vou trocar os fones aqui pro old school. Tá acabando a bateria.
Certo, troca aí. Rapaz, ó, as perguntas, vocês têm que me facilitar aqui, vocês têm que botar na Bota caixinha na de caixinha, pessoal. interrogação. É difícil girar isso aqui. Isso. É complexo o Ó, negócio aí. Carla deixou pergunta aqui. Manda brasa. Mariana, tem muitas perguntas aqui. Deixa eu ver a da caixinha. Manda. Ó, a Roberta está perguntando aqui. Obrigado, Roberta. Se o paciente também tiver feito enxertia, essa descarga de peso deve ser mais tardia ou não? E aí, Braulio? Cara, depende. O enxerto ele depende de. Ele precisa ser incorporado, né? Normalmente, quando você tem enxertia, você dá uma segurada. Normalmente, você dá uma segurada na carga. É mais ou menos isso aí. A gente não vai ter estudo que comprove isso que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo muito mais em cima da percepção que eu tenho do nosso dia a dia lá e da orientação dos ortopedistas nessas ocasiões. Tá? Quando você tem a enxertia, é um osso que normalmente ele é totalmente triturado, então ele é quase uma argamassa que é colocada ali no foco da fratura, e ele de cara ele não vai ter uma sustentação para que você acredite que ele vai funcionar como, tem osso ali, então já botou osso ali no lugar, então agora eu posso pisar tranquilamente. Vai ter que mais uma vez observar se a biomecânica ali vai ser favorável a você consolidar ou você vai gerar carga que vai ser cesariana, torsional e etc. Perfeito. Você falou de descarga de peso, Braulio. Apenas para ficar mais claro aí, para a gente esclarecer os termos, Tá. esclarece para a gente os termos em relação à descarga de peso que a gente habitualmente usa. Explica para a gente. Cara, isso é um assunto muito interessante, porque o termo, o assunto de descarga de peso é um assunto que cresceu muito nos últimos 10 anos, tá? E eu acho que ele vem muito atrelado ao fato da mobilização precoce. Você precisa mobilizar o paciente precocemente. Se você tem um paciente que não pode pisar, você dificulta esse processo. Então, eu acho que veio muito atrelar. É a versão ortopédica da mobilização precoce, digamos assim. E os termos vêm mudando. Na verdade, eles mudaram, né? Antigamente se falava muito em você pode descarregar 20% do peso corporal, 20 quilos. Eram termos muito mais quantitativos. E hoje a gente observa que não há uma grande preocupação em se dar uma quantificação do peso. É muito mais uma qualidade daquela descarga. E aí, normalmente, o que se fala é carga zero, que é o paciente que está proibido de pisar, ele não pode pisar, que são raríssimas as exceções em que ocorre isso. É o paciente que faz carga proprioceptiva, que é um paciente que pode apoiar o pé no chão, mas ele não pode jogar o peso em cima daquela perna, tá? E aí essa carga proprioceptiva, ela se assemelha muito com aquela carga de aproximadamente 20 quilos, porque se você for pensar, uma perna pesa mais ou menos esses 20 quilos, e aí é só o peso para que você repouse a perna e não carregue ela, tá? Então, é o que a gente chama de carga... Uma carga dita parcial, é isso? É parcial. Não dá para dizer que não é. Mas que o termo parcial também vem aos poucos sendo substituído por sem descarga de peso, proprioceptiva, e aí quando você libera para pisar um pouco mais, o pessoal já considera muito mais a tolerância do paciente, que é o que eles chamam de... na literatura americana, você vai para buscar cientificamente, você vai encontrar como weight bearing as tolerated, que seria a descarga de peso conforme a tolerância do paciente. Tá? Então, normalmente são esses termos que a gente usa. Sem descarga de peso, que é carga zero, carga proprioceptiva e a carga parcial e a carga conforme tolerância. São normalmente esses termos que você vai encontrar aí na literatura. Maravilha. Ó, já tem uma chuva, cara, de perguntas. Nesse momento eu já falo assim, me perdoe, não vou. Eu já estou vendo que eu não vou conseguir. Eu já não consigo mais levar todas. Já estou vendo aqui.
Mas Vambora. tá legal. Manda. Ó, Vamos lá. puxa aí no meu Instagram e joga as perguntas lá no privado que eu respondo depois. Aí, legal, legal. Eu digo mesmo, pode mandar aqui para mim também, que eu tento te ajudar aí para não te sobrecarregar depois. Por exemplo, a Carla Cristiane, obrigado, Carla, está dizendo aqui, fale sobre a população de risco. Eu posso sinalizar isso, Braulio? Eu falei lá no iniciozinho da live. Eu diria que se você pensar principalmente no quadril, tem uma penca de fatores de risco que vão incluir aí isso com associação realmente comprovada cientificamente, tá? A idade avançada, o sexo feminino, a baixa massa corporal, IMC baixo, pós-menopausa sem terapia de reposição de estrogênio, conforme a gente conversou, a própria geometria femoral, a história de fratura de quadril, tabagismo, deficiência de vitamina D, baixa ingestão de cálcio na dieta, hipervitaminose A, tem muitos fatores, muitos. Esses Sim. são alguns deles. Os grupos de risco, né? Esses são os grupos de risco. Mas eu imagino que a Carla esteja se referindo mais à população idosa, né? Eu imagino. Então, assim, tentando atender aí o que ela está querendo, falar um pouquinho da população idosa. Cara, Carla, a gente estudou hoje de manhã, eu posso até te mandar o artigo depois. A gente fez uma reunião científica hoje de manhã sobre esse tema, e o artigo que a gente discutiu é um artigo de 2020, fresquinho aí, de agosto de 2020, falando sobre a correlação entre a descarga de peso precoce e a diminuição do tempo de internação dos pacientes. E a população que a gente direciona mais para a descarga de peso precoce, normalmente, o idoso, a gente dá muita preferência da descarga de peso precoce para ele, porque a gente sempre pesa bastante Pô, cara, o idoso, ele precisa, até porque ele já é pensando nisso. Eu preciso que esse cara saia da cama logo, porque senão ele vai complicar. E aí a gente vai contribuir para aquela estatística horrorosa que a gente tem de mortalidade pós-fratura de fêmur, né? É um negócio absurdo, assim. Acho que mais de 50% das fraturas de fêmur morrem em um ano de fraturas de colo de fêmur, elas acabam morrendo no primeiro ano de pós-fratura, né? É uma estatística pesadíssima. Perfeito. Como é que você me garante? Bom, você está me dizendo então que na grande maioria... Eu já sei até o que você vai perguntar. A descarga é conforme a tolerância. Ok, eu vou ter o cuidado de analisar o traço de fratura, tenho que fazer as considerações. Fundamental ter esse contato com o cirurgião, ele vai ditar realmente esse caminho. Bom, isso não se discute, isso eu acho que é um pré-requisito bem básico, tá? Esse contato e essa determinação pelo cirurgião. Mas eu quero saber o seguinte, como é que você garante que o paciente não está extrapolando a descarga de peso e também o contrário, quando você quer que o paciente descarregue mais peso e ele não descarrega. E aí? Pergunta de $1 milhão, né? Cara, é o seguinte, não garante. Na verdade, você não garante. A maioria dos estudos que a gente tem sobre isso, é o que você falou, você precisa de uma coisa factível, que seja replicável para esse paciente no dia a dia. Mas a maioria das estratégias, elas não garantem isso. O que você consegue, e na verdade elas mostram inclusive que esses pacientes, que os estudos mostram inclusive que esses pacientes, mesmo em ambientes controlados ali, com você olhando e você dizendo o quanto ele pode pisar, eles extrapolam assim mesmo, sem perceber. E até por isso que a literatura provavelmente parou de utilizar números precisos para uma medida que acaba sendo não tão precisa. Fica sendo muito mais qualitativa do que quantitativa. Mas vamos lá. Vamos tentar diminuir esse erro para a gente não utilizar a escala de ruim, bom e muito bom. Vamos passar a utilizar uma escala numérica. Então, você pode usar uma balança de banheiro que você nivele com o seu piso ali e que você realize exercícios de transferência de peso para aquela balança de acordo com quanto você quer de peso daquele paciente seja descarregado. Essa é uma forma.
Mas o problema da balança é que você não consegue fazer o paciente andar com a balança na sola do pé. Então, ela serve muito para exercício de transferência de peso, mas não é replicável para o paciente andar. Existem também alguns estudos em cima de dispositivos eletrônicos que você pode utilizar, acoplados ali à sola do sapato, entre o calçado e o pé do paciente. E esses dispositivos, eles dão algum sinal que aquele paciente extrapolou o peso que ele poderia. E aí entra num ramo muito interessante. O que os estudos falam a respeito desse tipo de estímulo? Eles falam o seguinte: a atividade da marcha naquele momento ali é um momento de extrema concentração para o paciente. Ele está fazendo uma coisa totalmente nova, ele não sabe exatamente o quanto ele aguenta ali de peso. Às vezes é uma estrutura nova que ele colocou ali, se for uma prótese de quadril, por exemplo. É uma estrutura nova que ele colocou ali e ele ainda não está bem familiarizado com aquilo ali. E esses dispositivos eletrônicos, eles podem acabar sendo um fator confundidor naquele momento. O cara está tentando dar a passada e de repente apita, de repente acende uma luz. E aí os estudos que fazem a comparação dizem que um feedback do próprio fisioterapeuta no pós do treino, você realizou o treino, observou alguma dificuldade, observou alguma inconsistência ali no que ele fez, você demonstra para ele, pega as muletas, pega o andador, demonstra o que foi feito de errado e tenta corrigir e dar os feedbacks e os contatos manuais que você achar mais necessários para que ele consiga realizar a tarefa da próxima vez com mais perfeição. A outra forma que você tem, mas aí já é mais a nível ambulatorial de controlar, e essa você consegue controlar de uma maneira mais, digamos assim, mais precisa o peso, são as esteiras com suporte de peso, que você tem aquele Biodex que você tem que o paciente fica suspenso. A gente até tem dois desses lá no INTO, né, que a gente pode utilizar com os nossos pacientes. E as esteiras antigravitacionais, que estão sendo utilizadas muito aí pelo público do esporte. Essa daí é maravilhosa, porque o cara fica dentro de uma bolha, né, e você vai enchendo aquela bolha de ar, e aí é o ar que mantém ele suspenso ali dentro, pela legal. Cintura, e aí o cara pisa o quanto que você quiser. Se você quiser que ele pese, que o cara esteja correndo pesando 10 quilos, ele corre pesando 10 quilos. Então, talvez esses sejam os mecanismos mais avançados para você controlar, de fato, a descarga de peso, mas que não são factíveis para a grande maioria da população. Enfim, é isso. Perfeito. Tá. Deixa eu trazer mais você me perguntou e se você precisa que o cara descarregue peso, ele não faz. Também. Essa eu não te respondi. Cara, essa daí o que acontece? Tem alguns estudos que dizem que quando o paciente não consegue descarregar peso, quando ele já está a tempo, num tempo adequado para começar a descarregar com mais segurança e ele insiste em não conseguir, não estou dizendo o cara que acabou de sair da cirurgia e não conseguiu ali no pós-operatório, porque ali tem um monte de fatores confundidores. Mas o cara já com um mês de cirurgia e o cara sente dor para pisar, normalmente é dor que vai atrapalhar ele a pisar. Esses fatores aí, o cara não está conseguindo pisar, alguma coisa, você pode ter certeza que alguma coisa está caminhando, não está caminhando bem. E aí eu acho que vale a pena colocar o médico no circuito, o cirurgião no circuito, porque pode estar tendo algum problema ali que precisa ser revisto. Perfeito. Vou pegar mais uma pergunta aqui do público. Mas antes, tem uma série de elogios aqui, Braulio. Agradeço a todas as palavras aqui. Nossa, muito legal, muito legal. Não dá tempo de ler todos, mas já agradeço. Por exemplo, aqui a Naira está dizendo: Braulio, pelo que eu acredito, você veio para fazer a diferença na vida das pessoas que cruzam seu caminho, pelo seu talento e aprendizado. Você traz através de sua energia, enfim. Ela fala que você faz a diferença. Muito legal, muito legal. Eu acho que a Naira, estou vendo aqui, acho que a Naira é a mãe do Felipe. Felipe é o rapaz que a gente comentou ali no início da live, que sofreu um acidente de paraquedas. Assim. É um cara que, aí que você vê, né? O cara, ele voa. É um cara que voa.
Simplesmente é um cara campeão brasileiro de free fly. É um cara que voa e de repente se vê restrito à cama, né? Aí você dizer para esse cara que o cara que voa ele não vai poder pisar, tudo bem, né? Voando ele também não pisa, mas enfim, é pesado, é pesado. E tem sido pesado para o É, Felipe. é. Ele ainda não chegou, ele ainda não tá. Mas eu já falei para o Felipe que o Felipe vai voltar a saltar e vai ser em pouco tempo aí, se Deus quiser. Amém, amém. Estamos todos torcendo e trabalhando para isso. Ó, aqui uma pergunta do Humberto. Obrigado, Humberto, pela participação. Humberto também, grande parceiro. Considerando os benefícios, existe algum estudo ou protocolo de descarga de peso para os membros superiores? O que você acha? Os princípios são os mesmos dos membros inferiores, Braulio? Os princípios ósseos são. A diferença é que as atividades dos membros superiores elas são dadas, vamos pensar assim, os membros inferiores você trabalha sempre, a maioria das vezes você trabalha em cadeia cinética fechada. Você está sempre pisando ali em cima é a sua base de sustentação, né, os membros inferiores. Então você de fato vai estar sempre descarregando peso. Os membros superiores, pelo princípio de você promover a consolidação óssea, sim, você deveria descarregar peso. Mas pensando em devolver mais rapidamente a função, talvez não. Talvez não. É mais uma questão de você acelerar o processo de consolidação óssea. Pode ser útil, sim, a descarga de peso. Vai sempre esbarrar naquela questão de que se você não está dando uma carga que não tem um grande benefício para o dia a dia daquele paciente e que ela não esteja gerando alguma força que vá causar algum estresse desnecessário no material de síntese, que normalmente nos membros superiores são placas, né? Que já não ficam dentro do canal intramedular, enfim. Tem que avaliar, tem que pesar muita coisa. Não dá para você dizer só porque é membro superior, só porque é placa, só porque é haste, só porque é velho, só porque é novo, só porque é gordo, só porque é magro. Não dá para você basear num fator só. Tem que Já tem fazer a muita miscelânea coisa de para tudo. eles se basearem. Já falamos um Pois é. monte de fatores aqui. Pois é. Já tem muita coisa para pensar. Ó, a Rose, obrigado, Rose. Bota palavras bacanas aqui. Vai dar certo, vai dar tudo certo. Ó, tá prometendo até levar você para saltar com ele, É o rapaz. paraquedista. É legal, legal. Ó, O cara, ó, o cara caiu de paraquedas e quer me levar para saltar com ele, fica um negócio meio complicado, né? Ó, já estamos caminhando para o finalzinho. Eu vou pelo menos mais uma Vamos pergunta lá. aqui para você, Bruno. Quais são as falhas? A gente está falando aqui de descarga de peso, ok, entendi, tem muita coisa aqui. Quem quiser vai ter oportunidade de assistir de novo, essa live vai ficar gravada. Mas vamos falar no que pode complicar. Quais são as falhas possíveis numa osteossíntese? Bom, normalmente são três falhas principais, né, que acontecem nas osteossíntese. O material de síntese falhar, e aí ele pode falhar por você ter aquela foto que eu coloquei, é uma foto em que o material de síntese falhou, a placa torceu, né, a placa amassou, e aí você pode ter vários fatores envolvidos, normalmente pode ser uma carga excessiva no momento inadequado, fazendo um torque que o material não suportou. Pode ser uma nova queda que você falhe o material de síntese. E que normalmente você consegue tratar isso daí trocando a síntese. Se for só o problema da síntese, você troca a síntese e tenta o tratamento de novo. Óbvio que é uma nova cirurgia, não é uma coisa tão Trivial, não é trivial. satisfatória, tão trivial, mas a princípio o caminho é menos problemático. Você pode ter falhas de consolidação que gerem pseudoartrose, e aí normalmente estão associadas a movimento excessivo no foco da fratura, e aí pode estar associado a também uma síntese que não ficou tão bem firme, tá? E a pior de todas as falhas, que são as falhas que envolvem infecções. Essas são as mais bravas, porque elas envolvem tratamentos prolongados com antibiótico. Você normalmente precisa desfazer a síntese para que as bactérias não se alojem no material de síntese e encontrem ali um quartel-general para ficarem escondidinhas e se proliferando. Elas fazem um biofilme no material de síntese mesmo.
Então, você normalmente tira o material de síntese, substitui por um fixador externo, e aí é um processo de tratar a infecção. Às vezes ocorre falha óssea, porque aquele osso que passou pela osteomielite, ele pode não ter salvação, e aí você precisa tirar um pedaço do osso, e aí cai naquilo que o Maurílio falou na live dele, de precisar fazer um preenchimento ósseo ali através de um transporte ósseo, né, que é a mesma coisa do alongamento, só que para corrigir falha. E essas falhas, às vezes, essas três falhas, síntese, consolidação e séptica, elas podem interagir entre elas, né? Pode ser uma falha de consolidação, uma falha de síntese, uma falha de consolidação porque tinha uma falha séptica, uma falha de síntese porque tinha uma falha séptica e você achava que ele já tinha tempo para pisar e não pisou, e pisou e aí falhou. Enfim, elas se interrelacionam mesmo. Maravilha. Ó, a gente realmente está caminhando para o final. Eu vou te pedir brevemente assim, 2 dicas de ouro. Eu habitualmente peço para os meus convidados 2 dicas de ouro do Dr. Braulio França aos fisioterapeutas que atendem pacientes submetidos à cirurgia de membros inferiores com uso de fixação interna. Diz aí para mim. Cara, a primeira dica que eu dou é uma dica, na verdade, cara, devia fazer parte do nosso dia a dia, tá? Mas eu vou dar como dica, até porque em algumas ocasiões a gente nem sempre tem acesso a isso, mas eu acho que a gente tem que estar sempre buscando. Cara, correr atrás das imagens do seu paciente. Você precisa ver a imagem dele, porque é a partir daquele traço de fratura, daquele grau de diminuição da fratura, que você vai conseguir pensar a respeito da descarga de peso, o quanto você está sendo, o quanto você pode acreditar que aquilo ali está seguro, tanto no pré, tanto no pós-operatório, tá? Cara, uma segunda dica, bom, essa daqui pro fisioterapeuta mesmo, ali pro dia a dia, né, cara? Eu acho que a gente precisa entender que se a gente preconiza entregar para o paciente o melhor tratamento possível, a gente não pode ficar na sombra do mais confortável. Então, se eu não vou botar peso aqui não, porque mais, se eu não botar peso, não tem problema, não vai dar problema nenhum. Então, na verdade, quando você priva o paciente do estímulo que vai fazer a consolidação óssea dele, você contribui para que aquela cirurgia não tenha sucesso. Perfeito. Tá? Isso não quer dizer que é para sair daqui, igual o Maurílio falou na live dele também. Não é para sair daqui botando peso em todas as cirurgias que vocês encontrarem pela frente. Isso tem que ser uma conversa próxima com o cirurgião, entender o que ele viu ali na cirurgia, algumas situações de fragilidade óssea que ele percebe no procedimento cirúrgico, elas não ficam tão evidentes para a gente na imagem e também não ficam tão evidentes para a gente, talvez possam aparecer daqui a alguns dias, mas não ficam no pós-operatório imediato, como sombra de parafuso solto, o parafuso vai sambando ali dentro do osso, em alguns dias ele faz uma sombra, fica uma bola preta em volta do parafuso, mas aquilo no pós-cirúrgico imediato você não consegue ver, entendeu? Então, tá próximo do cirurgião e entender que a descarga de peso, quando bem indicada, ela faz parte do tratamento e da filosofia da fisioterapia, que é acelerar o processo. Então, se você pensa em acelerar o processo de consolidação óssea, a descarga de peso faz parte do seu arsenal terapêutico. Maravilha. Se eu tivesse tempo, eu largava uma aqui ainda que eu estou vendo de agentes eletrofísicos, mas eu não vou conseguir. Isso vai teve uma de ultrassom aí, né? Isso vai ficar para o privado. Bom, esse vídeo vai ficar gravado no meu Instagram. Na terça-feira, às 20 horas, tem uma nova live. É live toda terça e quinta, às 20 horas. Aliás, eu vou divulgar não somente a live de terça-feira, mas também todas as lives de maio. Eu sou suspeito para falar, mas estão top. Eu peço a gentileza dos colegas compartilharem aos amigos, tá, para eles não perderem. Agradeço a presença de todos, o tempo de todos aqui, os comentários carinhosos, os elogios, as perguntas. Muito obrigado. Braulio, eu não tenho nem palavras, meu camarada. Você é um grande parceiro que eu tenho. Como eu falei lá no início, nós somos privilegiados de
de no momento comandar essa equipe que é um espetáculo, é um espetáculo. Não é da boca para fora. A gente Não sabe é. o trabalho de altíssimo nível que a equipe de fisioterapia do Into faz e você certamente me traz muito mais confiança para as tomadas de decisão, que você sabe que a gente toma decisão todos os dias no Into, decisões algumas vezes difíceis, Duras, duras, duras. mas você é um grande parceiro que eu tenho, um grande parceiro que a fisioterapia me deu. Então, obrigado, você é, cara, talentoso demais. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui com a gente. A palavra é sua, quiser deixar alguma mensagem final. Cara, só agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo que assistiu aí, agradecer as perguntas aos pacientes, aos familiares de pacientes, aos colegas fisioterapeutas que participaram, aos alunos que participaram. É, dizer que esse é um tema que realmente vem crescendo e eu acho que até já falei com o D'Angelo isso, a gente vai ter que ser pioneiro em publicações a respeito desse assunto, porque tem pouca coisa e a gente tem um público na mão bom para a gente fazer. E, D'Angelo, faço minhas as suas palavras de forma recíproca aí, a gente poder trabalhar junto e poder fazer o que a gente está conseguindo fazer pela área de fisioterapia do Into, para mim é nota 10. É maravilhoso poder contar com pessoas que, cara, eu sei que você é workaholic pela fisioterapia, transpira, respira fisioterapia 24 horas por dia e a gente se inspira nisso para que consiga empurrar cada vez mais para frente tanto a nossa profissão quanto a fisioterapia dentro do Instituto. Maravilha. Muito obrigado, meu camarada. Saúde, Valeu, saúde a todos, rapaziada. obrigado. Boa Grande noite. abraço, bom Obrigado aí descanso. pela audiência. Tchau, tchau. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.